Olá pessoal, meu nome é Wellington e nessa aula vamos tratar de alguns exercícios sobre derivadas parciais. Bom, então o primeiro aqui, exercício, é esse daqui: verifique que as derivada parcial de z em relação a x, primeiro em relação a y, depois em relação a x, aí a mesma coisa que derivar a função z em relação a x, depois em relação a y. Aí verificar na realidade a igualdade, né, de Schwarz vale, que teorema de Schwarz vale, que as derivadas parciais mistas, né, derivando tanto em uma quanto em outra variável, elas dão a mesma coisa. Então, isso aqui, a primeira coisa, é encontrar a derivada parcial de z em relação a x, né? Então, derivando isso em relação a x, as derivadas parciais, elas funcionam na prática quase igual a derivada de uma variável, né? Então, a gente encara y como uma constante e deriva só em x. Então, a gente deriva essa ln, lembrando, né, que a derivada de ln é 1 sobre que está dentro, né, do ln, então é 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que no caso, como o y vai ser encarada como uma constante, né, então a gente deriva só em x e a derivada da constante dá zero, então acaba ficando 2x, né, e então o que a gente encontra é 2x dividido por 1 é x ao quadrado mais y ao quadrado. E você derivar isso a z em relação a y, eu vou derivar, vou fazer a segunda derivada já, né? Então, a derivada de z em relação agora a y e em relação a x, isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a y, a derivada de cima, né? Derivar essa função aqui. Pegar a função de cima, né, que é a derivada de z em relação a x, e depois derivar em y. Então, olhando essa função aqui em cima, a gente deriva agora em y. Então, o x agora vai ser a constante. Então, se você deriva a parte de cima em relação a y dá zero, menos, né, usando a regra do quociente, então a derivada da parte de cima dá zero, vezes a parte de baixo, menos a parte de cima, que é 2x, vezes a derivada da parte de baixo, que em relação a y, né? Então, o x é constante, e deriva em relação a y, que fica 2y. E divide pela parte de baixo ao quadrado. Então, acaba que fica menos 4xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Agora vamos fazer a derivada parcial de z em relação a y agora, né? A derivada de z em relação a y é bem parecido com a primeira lá em relação a x. Deriva a função ln, que é 1 sobre o x quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que é o x agora é constante, então dá zero, deriva o y, que dá 2y. Então, isso daqui fica 2y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Agora a gente tenta, vamos buscar a derivada de z, segunda derivada de z, agora em relação a x, e primeiro a y, depois a x, né? Ou seja,
Eu quero derivar em relação a x a função de cima, que é dz, del y. Então, pego a função de cima e derivo em relação a x agora, né? A parte de cima dá zero, a derivada de cima, que é da zero, vezes o de baixo, menos o de cima, que é 2y, vezes a derivada de baixo em relação a x. Y dá zero e acaba dando 2x só, né? Dividido pela parte de baixo ao quadrado, né? Ou seja, chegamos então que segundo a derivada de z em relação a y depois em relação a x dá menos 4xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado, ou seja, essas das duas são iguais. Então, derivada de x, derivada de z em relação a y depois a x é a mesma coisa que a derivada de z em relação a x depois a y. Então, o segundo exercício é verificar que nesse caso, né, z de x, y é igual a z de y, x também. Então, primeiro, a derivada de z em relação a x aqui. Ela, em relação a x, a primeira parte aqui, que é x ao cubo elevado a menos 2y, derivando isso em relação a x, fica 3x ao quadrado elevado a menos 2y, e a parte aqui, derivada do o y é constante, né? Então, deriva em relação a x, derivada do cosseno dá menos seno, né? Então, menos y a menos 2 é seno de x. Derivando agora isso em relação a y agora, né? Derivada del 2z del y del x, isso é a mesma coisa que derivar em relação a y, derivada de z em relação a x. Então, é derivar essa função de cima em relação a y agora, né? A gente fica com 3x quadrado, ela encara como uma constante, deriva o e elevado a menos 2y, né? Então, derivando isso, dá e elevado a menos 2y, vezes a derivada de cima, que é menos 2, né? Menos o seno fica constante, derivo y elevado a menos 2, né? Então, fica menos 2, y elevado a menos 3, né? Seno de x, e isso acaba dando menos 2 vezes 3 dá 6x ao quadrado elevado a menos 2y mais 2y elevado a menos 3 seno de x. Agora vamos derivar z em relação a y, da função original ali, que é x ao cubo elevado a menos 2y mais y a menos 2 cosseno de x. Derivando essa função em relação a y, o x fica constante, então fica x ao cubo, a derivada de e elevado a menos 2y, continua e elevado a menos 2y, vezes a derivada do que está elevado aí, né, que é o menos 2y, derivada disso em relação a y é menos 2. Mais a derivada do y elevado a menos 2, né, a gente fica com menos 2, y elevado a menos 3, a derivada e o cosseno fica constante. Então, acaba ficando aqui essa derivada, menos 2x ao cubo elevado a menos 2y, mais, ou menos, né,
menos 2y elevado a menos 3 cosseno de x. Agora a gente quer a derivada de z, a segunda derivada de z agora em relação, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a x, derivada de z, derivada de y. Bom, é derivar a função de cima em relação a x, né? Derivando isso em relação a x, é derivar esse menos 2x ao cubo, o e elevado a menos 2y. É uma constante, é encarada como uma constante nesse caso. Então a gente só deriva o x ao cubo, fica então menos, desce o 3, né? Multiplica com menos 2, fica menos 6x ao quadrado, e elevado a menos 2y, menos a derivada, vou colocar menos 2 y elevado a menos 3, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x, ou seja, fica menos 6x ao quadrado elevado a menos 2y, isso com menos dá mais, 2y elevado a menos 3 seno de x. Ou seja, essa parte aqui, né, acaba ficando igual a essa mesmo. São iguais. Bem simples. Verificar. Faz a segunda derivada mista, né? E verifica que são iguais. Eu tenho agora um pouco diferente, que é verificar que essa função z aí em cima, ela satisfaz essa equação, ou seja, se a gente pega essa função z e multiplica e deriva ela duas vezes, né, em relação a x, e depois deriva ela em duas vezes em relação a y, soma as duas, dá zero. Vamos verificar isso. A primeira coisa é derivar z em relação a x. Derivando isso em relação a x, o y é encarado como uma constante, né? Então você fica com 2x menos y ao quadrado desaparece e fica mais, deriva isso em relação a x, 2xy, fica 2y, né? E aí então você deriva a z em relação à segunda derivada, né? Deriva de novo agora em relação a x. Isso é a mesma coisa que derivar, né, a função de cima em relação a x de novo. Bom, derivando isso em relação a x de novo, o 2y acaba dando zero e fica então a derivada de 2x, que dá 2. Vamos derivar agora em relação a y, a função x² menos y ao quadrado mais 2xy. Derivando isso em relação a y, o x agora vira constante, então fica menos 2y mais a derivada de 2xy, que fica 2x, né? Agora deriva, para encontrar a segunda derivada de z em relação a y, é a mesma coisa que derivar em relação a y, a derivada de z em relação a y. Derivando a função de cima em relação a y, dá menos 2. Então, se a gente fizer a soma, né, da segunda derivada de z em relação a x, mais a soma da segunda derivada de z em relação a y, isso deu 2 menos 2, que é 0. Então, a função satisfaz a equação de Laplace.
Nesse caso específico, a gente diz que essa função z ela é solução dessa equação. A gente chama de equação de Laplace. Bom, o terceiro exercício é verificar que essa função u igual a e elevado a menos t seno de x sobre c, onde c é maior que zero é uma constante, ela satisfaz a equação do calor, derivada de 1 em relação a t, igual a c quadrado, derivada segunda de u em relação a x e a x, né? Del 2u, del x2. Vamos calcular as derivadas de u em relação a t e encontrar a segunda derivada de u em relação a x e comparar e verificar se satisfaz essa equação. Então, primeiro encontra a derivada de u em relação a t. Então, a derivada de u em relação a t. O seno de x sobre c fica constante, a gente deriva só o e elevado a menos t. Então, derivar e elevado a menos t, continua e elevado a menos t, vezes a derivada de dentro, que é menos 1. Seno de x sobre c, isso acaba dando menos e elevado a menos t, seno de x sobre c. Agora, a derivada de u em relação a x, agora o e elevado a menos t é constante e o seno é que a gente tem que derivar. Elevado a menos t, derivada do seno da cosseno de x sobre c, vezes a derivada do que está dentro, 1 sobre c. Então, a gente fica com 1 sobre c elevado a menos t cosseno de x sobre c. Derivar agora isso a segunda derivada de u em relação a x e x, derivar duas vezes u em relação a x, né? É a mesma coisa que derivar aqui em x a função derivada de u em relação a x. Bom, então a gente deriva a função de novo, a função de cima, né, derivada de u em relação a x, de novo em relação a x. Então, o e elevado a menos t continua uma constante, e a derivada só deriva o cosseno, né, a derivada do cosseno é menos seno de x sobre c, vezes a derivada do que está dentro, que de novo é 1 sobre c. E isso acaba dando menos 1 sobre c ao quadrado e elevado a menos t, seno de x sobre c. Bom, o que obtemos aqui é o seguinte, logo, a derivada de u em relação a t, isso é a primeira parte ali, ó, menos e elevado a menos t, seno de x sobre c. Se a gente multiplica o c ao quadrado aqui, ó, e divide, a gente fica com menos 1 sobre c ao quadrado elevado a menos t, seno de x sobre c. E isso é exatamente a segunda derivada, c quadrado vezes a segunda derivada de u em relação a x e a x, né? Segunda derivada de u em relação a x. Ou seja, essa função u igual a e elevado a menos t seno de x sobre c, ela satisfaz essa equação do calor, que é derivada de u em relação a t, igual a c quadrado del 2u del x2, né? Então, são exemplos de funções que são soluções de equações. No caso, a u é a solução da equação do calor. Bom, por fim,
Vamos calcular, pegar essa função f de xy igual a x² mais y² elevado a 2/3 e mostrar que isso é a derivada parcial dessa função, ela é 4x dividido por 3x² mais y² elevado a 1/3. Xy é diferente de 0, 0, e 0xy dá 0. Bom, por que que a gente divide nesses dois casos? Bom, primeiro porque se o xy é diferente de 0, 0, a gente pode calcular direto. Temos que a derivada de f em relação a x é derivada direto, né? Em relação a x, ela, pela regra da cadeia, né, de funções de uma variável, a gente está encarando isso como uma função de uma variável, isso é 2/3 de x² mais y² elevado a 2/3 menos 1, vezes a derivada do que está dentro em relação a x, que é o y é constante, fica 2x. Isso daqui, então, fica 4/3 de x² mais y², 2/3 menos 1, isso dá menos 1/3 vezes x. Bom, isso só pode ser feito para x e y diferentes de 0, 0, justamente porque aparece o termo agora x e y no denominador, né? Então precisa ser diferente de 0, 0. Então essa conta que eu acabei de fazer só vale para x e y diferente de 0, 0. Então aqui a gente acaba ficando com 4x dividido por 3 vezes x² mais y² elevado a 1/3, que é a primeira parte do exercício. Então, para xy igual a 0, 0, temos que usar a definição de derivada parcial, que é qual? Então, eu quero calcular essa função, né? Vou escrever aqui a função de novo. F de xy igual a x² mais y² elevado a 2/3. Então, a gente precisa calcular a derivada disso em relação a 0, 0 pela definição. Então, derivada disso em relação a x de 0, 0, isso aqui é limite para h tendendo a 0 de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, dividido por h. Bom, f de h de 0 mais h, 0, isso é o f de h0, né? E o f de 0, 0 aqui, se você aplicar o 0, 0, dá 0. Então, isso é o limite para h tendendo a 0 de f de h0, vou colocar aqui, né? F de h0, ele é h ao quadrado mais 0 ao quadrado elevado a 2/3. Isso, o 0, né? H ao quadrado, isso fica h elevado a 4/3, né? E o f de 0 é 0. Então, a gente acaba ficando com h elevado a 4/3
menos zero dividido por h, limite para h tendendo a zero de h a 4 terços, né? Isso é a mesma coisa que h vezes 1 terço, né? 1 terço mais 1 dá 4 terços, isso, dividido por h, corta o h aqui, né? Isso aqui é um limite para h tendendo a zero de h elevado a 1 terço, que isso basicamente é zero. Ou seja, a nossa derivada parcial é exatamente isso. Quando xy é diferente de 0, 0, ela dá essa parte em amarelo, que é 4x dividido por 3x quadrado mais y quadrado elevado a 1 terço, e dá zero quando xy dá zero, né? Então, a gente usou a definição de derivada parcial e calculou diretamente aqui. Então é isso. Até a próxima.